Quarta-feira, 10 de maio de 2023, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo errou ao não se reunir com líderes da Câmara dos Deputados antes da votação do marco do novo saneamento. Ele comentou também que não depositaria todos os problemas do governo na articulação política. As declarações foram dadas em entrevista à Globo News. Na semana passada, os parlamentares derrubaram 2 decretos presidenciais que alteravam trechos do projeto. Após a derrota, o presidente Lula determinou que sejam feitas conversas com partidos que comandam ministérios para cobrar fidelidade da base. O trabalho intermitente cresceu, mas a renda ficou em nível inferior ao salário mínimo em 2021. A informação está num levantamento do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A remuneração mensal média dos vínculos na modalidade foi de R$ 888. O valor representa 81% do mínimo no período verificado. Já o número de contratos intermitentes foi o equivalente a 0,5% do total de empregos formais naquele ano. Empresas como Carrefour, Açaí, BRF e Riachuelo aceleraram projetos de venda de ativos para reduzir o endividamento. A situação se agravou com a escalada da taxa básica de juros. Desde o início do ano, companhias de capital aberto, como as citadas, já negociaram 5 bilhões e 700 milhões de reais em ativos. O levantamento foi feito pelo jornal Valor Econômico. E a Justiça de Nova York devolveu para a China 2 esculturas funerárias de pedra do século VII que estavam no Museu Metropolitano de Arte da cidade. Os objetos são avaliados em 3,5 milhões de dólares. De acordo com as autoridades, as obras foram obtidas em um esquema de tráfico internacional. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu. Boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias. São 4h04, hora dobrada, como diria Rodrigo Bocardi, que vem logo mais na sequência aqui com o seu ponto final. Muito obrigado pelos aplausos, Eduardo Rodrigues. Prontamente recuperado, cá estamos para mais um Arena CBN. Nesta tarde de quarta-feira. É quarta-feira, hein? É, quarta-feira, é hoje. Tem jogo pra dar com pau, como diria meu vô. Tem muito jogo hoje e a gente vai falar bastante dessa quarta-feira de Campeonato Brasileiro com partida pra tudo que é lado. O Lupe não veio hoje. O Lupe sentiu as amígdalas, pediu pra ficar de fora. Rafael Pio também pediu pra ficar de fora hoje, que sentiu as amígdalas. Tá difícil hoje, hein? Galera tá realmente precisando se cuidar. Não, hoje não dá. Nem vamos exagerar, não vamos nem tomar um negocinho desse aí hoje, porque senão amanhã ninguém aparece aqui. Sem tomar. 3 já desfalcaram o programa essa semana. Imagina se tomar. O Fábio Scheibe tá lá passando mal. Sinusite do caramba. Agora broxou. Ela tá lá, pronto. Ai, tá difícil hoje, hein, Carlão de Freitas? Os heróis da resistência, meu amigo. Aliás, depois você me passa seu médico. Porque Vossa Senhoria conviveu com toda a galera aí ficando doente, cara. 1.000 caíram à sua direita, 10.000 à sua esquerda e você se manteve de pé, íntegro. Tá igual feriado, né? 1.000 foram pra praia, 10.000 foram pra não sei onde você está trabalhando. Você, Carlão de Freitas, rapaz, tô até estranhando. Saúde de ferro. Porque entre os meus familiares eu também tive casos assim, né? De gripe e tal. Não, tô impressionado com você. E Antônio Lupe, Rafa Pio, Eliel Almeida, todo mundo lá no departamento médico
Não é isso, não. Isso aí o Scheibe já passou, sarou semana passada. Né? Já sarou, Já mas... já se libertou. Vamos lá para esta quarta-feira, dentro de campo, com muitas atrações. Bastante jogo, hein? E fora dele tá triste, hein? E tem um jogão acontecendo agora, hein? Clássico. Jogão, Milan e Internacional a camisa de Milão. do Inter, Olha o Djokovic, bonito a camisa Djokovic. da Inter, a camisa da Inter sem patrocínio, que coisa maravilhosa, linda, linda, linda camisa. Acabou de aparecer Lautaro Martinez, que segundo o Heitor Esmeriz, na sua ótima crônica que li hoje cedo no Globo Esporte, é o camisa 10 mais menosprezado do mundo e um gênio incompreensível. Foi essa palavra que ele usou. Gostei demais, depois eu mando o link para vocês. Jogador subvalorizado. Subvalorizado, eternamente. Eternamente não, corretamente. Mandem aí mensagem pra gente, hoje a gente quer saber o que você acha. Que gol da Inter, hein? 1-0 já. Que isso. O que você Zeco. tem achado dessa novela das apostas, hein? Pergunta séria hoje aqui. O que você tem a dizer sobre as apostas? Dessa apuração do Ministério, tá difícil a coisa aqui, viu, dessa apuração do Ministério Público em relação a jogadores envolvidos aí para tomar cartão, né, supostamente envolvidos, enfim. Golaço. Mandem pra gente aí no 991869070 o que você acha dessa situação toda no futebol. Dzeko é o cara que fez o gol. Lembra do Pizarro? Peruano? Não lembro. O Pizarro era o quê, o Heitor Esmeriz? Boa tarde. Peruano. Eu colocava o Pizarro no meu time, eu gostava. PlayStation. Pizarro é fazedor de gol, Esse aí não bobeava na grande área, não. Não é esse não. Não é esse Peru, não, é outro. Mas eu gostava do Pizarro. Pizarro jogou na Inter, não jogou? Não sei, ele acho que fez a carreira no Bayern, né? Bayern. No Bayern de Munique, né? Se é Bayern, né? Ultimamente, não sei. Tudo bem, Heitor? O que você tem de destaque aí pra gente? Tudo jóia, Eliel, Carlão, Fábio Scheibe, melhoras aí também pro Antônio Lupe, que logo mais ele se recupere e esteja com a gente. Uma quarta-feira cheia mesmo de jogos. Para mim, o grande jogo da rodada hoje é Cruzeiro e Fluminense. Jogão. O jogo da rodada de hoje, né? Obviamente, temos os jogos de amanhã. Mas para mim, esse Cruzeiro e Fluminense hoje, eles colocam frente a frente. O Cruzeiro, um time que tá surpreendendo para um retorno, né, ao Brasileirão, e o Fluminense que tem o melhor futebol do Brasil no momento. Não é o Palmeiras? O melhor futebol? O mais agradável. Talvez o melhor futebol ele gere alguns tipos de interpretação, né? Exato. Então o Fluminense tem o futebol mais bonito de se ver no momento no futebol brasileiro. Acho que fica mais plausível, mais correto. Boa tarde, meu caro Fábio Scheibe. Tudo bem, Fábio Scheibe? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Tudo bem por aqui? O Heitor estava falando desse jogo do Cruzeiro e Fluminense e eu estava vendo uma reportagem do GE lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Heitor que faz também. Faz também. O Heitor conhece tudo. Ele lastimaram o gramado do Mineirão, hein? Você viu como está o gramado do Mineirão? Não vi, vou dar uma olhada. Vou dar uma olhadinha. Mineirão que virou casa de shows praticamente hoje em dia. Quando você jogava bola, antes de entrar no gramado, beijava o gramado, Fábio Scheibe, ou não? Não, né? Beijava o gramado, entrava com o pé direito, tudo mais. Esse jogo do Milan com a Inter de Milão pode parar já, né? Ficou ruim. 2-0 já? 2-0, cara. Quem que fez o gol aí no Maignan? Vamos ver. Não foi o Lautaro, certeza. Qualquer um menos ele. O Lautaro tá com a faixa, capitão. Esse monte de chinês comemorando o gol da Inter, não entendi. São os donos do time? Os investidores da Inter. Eita, rapaz. Isso. Foi um volantão, ô Heitor. Não sei quem é não, velho. Mas foi um careca lá, volantão. E foi um golaço, hein? Foi o Mkhitaryan. Mkhitaryan? Esse negócio é gostoso, nectariano, não é? Néctar? Não? Néctar dos deuses. Mkhitaryan. O goleirão falhou, hein? Foi em cima dele, ele pulou antes. Por isso que eu não gosto de goleiro que pula antes, velho. Fábio Costa jamais tomaria um gol desse. Jamais. Em outras situações, a bola passaria. O cara não. Mas tem que pular depois ou na hora? Eu acho que ele tem que esperar. Não pode pular na hora. Tem que esperar.
vai muito da característica do goleiro. Se ele tem uma boa explosão e um bom alcance, aí ele consegue esperar, de fato, para chegar na bola, né? É que foi cara a cara. Depois você vai ver. Sabe quando sai cara a cara e o cara já tá deitando? E aí, a hora que a finalização vem, se ele tivesse em pé, ele encaixaria a bola, Heitor. Foi isso. Não, eu tava achando que era... A gente tava falando em relação a chutes de média não, a longa não, distância. Foi assim. na frente dele. Mas aí depois você dá uma olhadinha. Tem naquele site chamado Globo Esporte, acho que eles colocam alguma coisinha lá. Boa. Não sei de olho aqui. Ô, gente, ó, o que vocês acham desses esquemas de apostas no futebol? Aliás, eu vou dar um recado aqui para toda a imprensa e aí vocês concordam comigo ou não. Eu estou, obviamente, falando também do Heitor Esmeriz, do Fábio Scheibe. Pode colocar a tela dividida que eu gosto de ficar olhando a reação dos caras. Tá todo mundo colocando apostador que ameaçava o Bauer, apostador que era o chefe do esquema. Esses caras não são apostadores. São estelionatários, são qualquer contraventores, são qualquer coisa. Menos apostador é quem chegou, Carlão, aposto que o Milan vai ganhar. Você não, eu aposto que a Inter vai ganhar. Isso são apostadores. Agora o cara que faz a aposta já sabendo de uma manipulação, o cara não pode ser considerado apostador que era chefe do esquema. Não, já diz, aposta. Ele não é apostador. Ele sabia que ia ter rolo lá, que ia ter mutreta, e ele só entrou nesse esquema por causa do rolo. Ele não é apostador. É a minha visão. Acho que a nomenclatura tá errada, né, Heitor? Acho que é uma situação nova até para todo mundo. Eu acho que essas situações até de nomenclatura vão sendo adequadas ao longo da cobertura desse episódio aí, que sem dúvida, para mim, tem potencial de se tornar o maior escândalo da história do futebol brasileiro. Eu acho que o potencial, Heitor, a gente chegou só na casquinha do iceberg. Não foi nem na pontinha. Foi só na casquinha. E tem já situações respingando, inclusive, para atletas de clubes de Campinas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, não tem nada confirmado, são situações que o Ministério Público está apurando. Vale-se dizer outra coisa, que o Ministério Público apresenta a denúncia, aí sim a Justiça acata essa denúncia e transforma quem está na denúncia do Ministério Público em investigado ou em réu em alguma ação penal. Por enquanto, são situações investigadas, apuradas pelo Ministério Público, e aí o Ministério Público de Goiás, que está fazendo a denúncia, é quem vai apresentá-la à Justiça. Para deixar bem claro, hein? Você sabe que pode. E acho que esses ritos todos, né, eles têm que ser muito bem respeitados pela magnitude e pela profundidade do tema, né? Exato. Por ser um tema muito delicado, a gente tem que respeitar na cobertura todos esses ritos que envolvem uma investigação. E sempre lembrando a presunção de inocência. Outra coisa que pode aparecer a qualquer momento, e já se fala nas redes sociais, de repente, que algumas situações já estão sendo investigadas, supostamente alguns árbitros também. Aí vai ter que parar. Aí o campeonato vai ter que parar. Vai ter que parar. Como em 2005 parou, né? Aí vai ter que parar. Aliás, também, né? O que tá surgindo, Carlão e Heitor, de pelo em ovo, gente. Agora o que estão começando a recuperar de lance, gente. Aí também. Eu hoje acho que recebi uma enxurrada de lances que as pessoas estão cortando. Gente, esse cartão aqui não foi estranho? E essa reclamação não é estranho? E aí o cara ainda falou assim, pô, e o treinador do Palmeiras então? Eu dou, calma, gente, pelo amor de Deus. O Abel é porque ele é esquentado mesmo. Calma. Cara, quase o terceiro da Inter na trave. Ih, mas quer ver? Quer ver? 3-0. Chutou pra fora. Eu gorei. Pois não, Fábio Scheibe? E está respingando também fora do Brasil essa investigação. Uma matéria do Globo, o jornal O Globo do Rio, mostra que o meia Max, que é ex-Engo, e o lateral Zeca do Houston Dynamo também estão acusados de receber R$45 mil para tomar cartão amarelo no jogo da MLS, lá nos Estados Unidos, meu Deus, em setembro de 2022, matéria agora do O Globo, jornal O Globo. Não, e a gente tem que deixar claro o negócio, que isso está sendo apurado e tudo mais, mas o que o Ministério Público de Goiás está levantando são casos de setembro e outubro de 2022. E essa galera, imagina agora, com os campeonatos estaduais que passaram aí, o Campeonato Brasileiro que começou de todas as suas divisões. Gente, é muita coisa, é muita coisa. Manda a sua opinião, vamos saber o que o ouvinte CBN tem a dizer. O futebol será sempre
o futebol, ou você acha que é um divisor de águas que está acontecendo no nosso esporte com essa investigação em cima das equipes, dos jogadores, desta máfia das apostas aí, hein? Eu tô vendo até uma reportagem aqui, o procurador-geral do STJD, o Ronaldo Piacente, falou sobre uma possível paralisação do Brasileirão 2023. Ele fala aqui, para que haja paralisação da competição ou impugnação de partido, o ato teria que realmente influenciar no resultado. Na Série A, por exemplo, o que estamos percebendo a princípio são questões de cartões amarelos e vermelhos. É uma medida extrema paralisar o campeonato, mais prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Meu Deus. Eu acho que tá caminhando para isso. Ou eu tô sendo sensacionalista demais, hein, Heitor? Eu acho que esses órgãos agora, o STJD, ele vai buscar saber exatamente o que está acontecendo, e essas situações vão ser levadas, vão ser denunciadas, porque, que nem o Carlão falou, né? Ele falou que tem que interferir no resultado do jogo. Mas dependendo de um lance, a gente sabe que pode acabar interferindo. Não necessariamente um pênalti só, mas uma expulsão interfere. Com certeza. Né? Um cartão amarelo que depois se torna uma expulsão também se torna interfere. Uma expulsão. Então eu acho que é um assunto muito delicado. E cartão é critério de desempate também. Hein? Sim. Que todo mundo que está envolvido, né? Seja na cobertura, seja na apuração, na investigação, tem que ter total responsabilidade para lidar com o tema. É verdade. Bom, continuem mandando Só aí. Só uma correção, Eliel. Eu falei que, para mim, na minha opinião, o jogo da noite hoje seria Cruzeiro e Fluminense, mas não, é Golden State e Los Angeles Lakers. Nem me fala, meu amigo. Nem me fala. Tá um sofrimento aqui na redação, Heitor. Nem dormi. Se o Golden State ganhar hoje, eu venho com a camisa do Golden amanhã, velho. Pelo amor de Deus, nem me fala. Tá difícil pra mim, viu? Ai. É futebol, é basquete, a fase não tá legal. Né? Eu tenho muita sorte no amor, né, Carlão? Aí no jogo, no jogo dá muito ruim pra mim. O Santos mal, Santos. Pelo amor de Deus, Chaibe, é difícil a minha vida, viu, cara? Não, fui entrar numa com o Pio ali também, erramos também, pelo amor de Deus. Que é isso? Aí o Pio, eu e o Lupe ficamos gripados ainda por causa do cafofo que a gente foi. Não, começa o programa aí, por favor, vai. Arena CBN. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas, aqui se faz o futuro. No mês de maio, toda a nossa região assume o amarelo para conscientização no trânsito. Fique atento às orientações e faça a escolha certa. Se beber, não dirija. Utilize o cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade. Pratique a direção defensiva. Motociclistas e ciclistas utilizem os equipamentos de proteção. Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. O Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. A Prefeitura de Amparo investe forte na melhoria, modernização e ampliação da segurança pública. A instalação de mais de 400 câmeras em pontos estratégicos tornará Amparo o município com o maior sistema de videomonitoramento do estado de São Paulo, proporcional ao número de habitantes. Mais segurança para Amparo e mais qualidade de vida para você. Mais informações nas redes sociais e no site amparo.sp.gov.br. Prefeitura da Estância de Amparo. Governo de Transformação. CBN Campinas apresenta lançamento dos livros de Milton Jung e Cássia Godoy. Os âncoras do Jornal da CBN estarão em Campinas no dia 11 para uma noite especial de autógrafos. Eles lançam os livros Escute, Expresse e Fale, Domine a Comunicação e Seja um Líder Poderoso e Sou Mulher, Sou Líder, um guia para se comunicar com sucesso.
Dia 11 de maio, quinta-feira, às 7 horas da noite, na Livraria da Vila do Shopping Iguatemi, Campinas. Compareça e prestigie. Apoio Livraria da Vila. Realização CBN Campinas. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte o regulamento ampliaretaquaral.com.br. Arena CBN. 4 horas 22 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Alô, Dorival, sempre acompanhando a gente, hein? Wilson Barreto, que é cana pra todo mundo. Mandou aqui, ó. O outro ouvinte mandando, Guilherme do Ouro Verde. Obrigado, Guilherme. Obrigado pela sua participação. Falando que tem que ser o mesmo rigor ou maior que foi colocado com o Wallace do vôlei em relação a banimento do esporte. O Rodrigo Delboni de Valinhos também acompanhando a gente. Alô, Rodrigo, obrigado pela sua audiência. Rapaz, imagina se algum jogador desse recebe dinheiro para tomar amarelo ou vermelho em um derby. Verdade, hein? Verdade. O Rui, o ouvinte aqui mandando pra gente, fique aí imaginando quanto o apostador ganhou para aquela situação do Rodrigo no jogo da Ponte. Não, acho que ali não teve aposta, não. Mas, enfim, para com isso, gente. Que isso, Carlão? O cara foi pro buraco. Para com isso. O André de Campinas, eu queria acordar amanhã e nunca mais lembrar de futebol. Que nojo de tudo isso. Que isso, André? Meu Deus. Bandido tem em todos os lugares, em todas as profissões. Não sou advogado, mas isso pra mim é crime. Envolvidos têm que pagar na justiça. Antônio Casarini. O ouvinte mandou aqui pra gente, olha, uma dica pra vocês. Limão com mel, tal. Aliás, essas coisas aí me receitaram. Receita de vó, né? Mas me receitaram que, Eliel, você tá com a voz aí meio comprometida. Ontem me falaram isso. Toma conhaque com limão. Acabou o conhaque, mas não melhorou aí. A voz ainda tá um pouco. Mas pelo menos eu segui a receita. Não deu certo. Eu tava fazendo certo. Sobrou limão lá. Você quer, Elon? Limão não. Aí pelo menos eu tentei, gente. Fazer o quê? Tô no 8º litro de conhaque e não acaba ainda a gripe. Mas estamos tentando, né? Manda aí, gente, 991869070. Prestem atenção nos áudios dos ouvintes. A opinião que vem das ruas, Heitor Emeriz. Olha que legal. Boa tarde, galera da Arena CBN. Boa tarde. Eu acho que o jogador tem que ser banido de futebol. Nunca mais pode jogar futebol na vida. Olha aí. Porque eu sou torcedor de televisão, torcedor de sala. Agora, esse torcedor aí que viaja quilômetros e quilômetros para apoiar o time, chega lá, o jogo tá vendido, o jogador faz... Aí é pior ainda, meu amigo. É pior ainda. Vamos ver o outro. Saudações, minhas crianças do estúdio. Aqui é o Pereira de Cosmópolis. Tudo bem, Cosmópolis? Sobre essa situação do esporte em geral, vocês estão com a idade avançada para serem juvenis. Tamo não. Tá seguradinho aí na situação, que isso existe, desde quando amarravam um cachorro com linguiça. Ué, mas eu nunca soube que amarravam o cachorro com linguiça, uai. Eu nunca sabia disso, não. Eu nem sabia das apostas. Mas tudo bem, o cara chamou nós de juvenil, cara. Que isso, hein, pô? Isso. Aí não. Já passei dessa idade. Segurar nós segura, mas juvenil não. Juvenil não. Manda outra aí. Boa tarde, pessoal. Renato de Valinhos. Tudo bem, Renato? Eu acho que o âmbito dessa investigação não deveria chegar apenas nos jogadores. Temos vários clubes cujos patrocinadores são sites de apostas. Vai saber se isso aí também não tem alguma fuga, né? Alguém não está levando por trás? Um abraço a todos. Certamente alguém tá, mas é o que o Ministério Público vai descobrir. Tá tentando descobrir. Tem mais alguém? Olá, pessoal. Boa tarde. É o André de Valinhos. Sobre a pergunta aí, manda, uma coisa que já tá pipocando também, né? Que vai ser agora difícil, pelo menos por um tempo, diferenciar o que foi a ruindade do jogador. Isso aí, vai. Ou se tá numa possível esquema aí de aposta. Boa. Né?
Porque a gente tem que lembrar o seguinte, o Heitor, o cara vai continuar chegando atrasado pra dar uma jantada no outro, o cara vai acabar a ruindade vai fazendo continuar. um pênalti infantil. Boa, o ouvinte isso- agora foi cirúrgico, velho. Foi. Por isso que suposições não cabem nesse momento, né? Quem tem a dizer é realmente o Ministério Público apenas. Exato. Olha, a gente fala assim, mas a gente não pode confirmar nada, tal. Muitos vídeos estão aparecendo, estou recebendo vários também. Agora, tem cada jogador que comete... Eu tô vendo cada lance bizarro, cada né, velho? pênalti infantil, rapaz. Meu Deus do céu. Oi, mais um aí. Aqui é o Wagner, da Vila União. Ô, Wagner. Quem tem mais de 50 sempre soube que essas apostas existiram. Ah, mas não tem ninguém aqui com Os mais de jogadores 50. foram comprados. Eita. Isso, desde que eu me conheço por futebol, eu sei de resultados que foram armados. Boa, Wagner. Tá. Obrigado pela sua opinião. Mais um aí falando que isso é antigo, hein? Boa tarde aí, meus amigos. E feliz aniversário, né, pro filhão do Heitor aí. Muitos anos de vida. É Não hoje, sei né? se é hoje, mas... Não sabe se é hoje, mas já... Mas enfim, cara, eu posso falar por... Virou meme já. Causa própria aí, eu fui um dos que mais tomei prejuízo nesse negócio de aposta aí, cara. Você apostou, é? Há uns anos atrás aí, investi tudo que eu tinha. Ixi. Num site de aposta aí. Ixi. Até agora, não recuperei, cara. Eita. Coloquei lá que o Palmeiras ia ser campeão mundial a qualquer momento. Ah, mas calma. É agora nada, hein? Pelo amor de Deus, cara. Esse é tirador de sarro, hein? Esse é tirador de Começou sarro, dando hein? os parabéns pro filho do Heitor. Que isso, já garantiu mais 3 sextas-feiras aí. Já. Que Bernardo já tá com 10 anos já. Já, com tudo completados em um ano só. Ô, Heitor, por que você falou que o jogo da noite vai ser Golden State Warriors e Los Angeles Lakers? Jogo em São Francisco, hein? Ah, porque os atuais campeões estão contra a parede hoje, né? 3-1 na série pelos Los Angeles Lakers. E vão perder Golden hoje, hein? State- O Golden State joga sobrevida, mas eu aposto que o Golden State consegue uma vitória aí pra dar sequência à série. Não, pra vai 7 perder. jogos. Atenção, Bolacha. Pode tirar qualquer trilha. Atenção, hein? Nada. Absolutamente nada tira a vitória de Los Angeles Lakers pra cima de Golden State Warriors hoje, quarta-feira, 10 de maio. Me cobrem amanhã. Já era. Eita. 4-1 na série, uma semi-varrida. Vai, uma varrida com o cabo da Cara, vassoura quebrado. Eu Uma posso semi-varrida. posso dar um contraponto à sua opinião rapidinho? Por que eu acho que nesse jogo, pelo menos, o Golden State leva? Claro, fique à vontade. Porque o Lakers, no último jogo, a minutagem do LeBron e do Anthony Davis, ela foi muito alta. Para eles abrirem 3-1 e terem essa folga. Hoje, eles vão estar cansados e provavelmente vão ter uma minutagem mais baixa, o que eu acho que dá terreno para o Golden State ganhar, porque eu acho que o Lakers está focando realmente no jogo 6, que vai ser em casa. Não que vai descartar esse jogo, mas eu acho que, pensando na sequência da série, se tiver, hoje é um jogo que o Los Angeles Lakers não pode apostar tudo fisicamente. Concordo com você, mas continuo dizendo da Papai Lebrão hoje. Vamos pro Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Quarta-feira, 10 de maio de 2023, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, criticou um projeto que autoriza o garimpo em terras indígenas. A iniciativa que tramita no Senado é do parlamentar Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. A proposta autoriza pesquisas e atividade garimpeira a terceiros, desde que haja consentimento das comunidades afetadas. Segundo a ministra, os povos indígenas querem o território livre de invasores, sejam eles garimpeiros, madeireiros ou grileiros. O Telegram cumpriu uma ordem do Supremo Tribunal Federal que determinou a remoção de uma mensagem enviada aos usuários da plataforma. O texto atacava o PL das fake news em tramitação no Congresso. Na decisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, a plataforma foi obrigada também a enviar uma mensagem aos usuários, classificando o comunicado anterior como fraudulento. Um homem foi baleado depois de sair de uma academia na zona oeste do Rio de Janeiro. Alan Lazzarini voltava para casa quando foi atingido por tiros de fuzil. A operação policial estava em andamento na região no momento dos disparos. O homem passou por cirurgia
mas está em estado grave. Amigos usaram as redes sociais para pedir doações de sangue do tipo A positivo para a vítima. As doações podem ser feitas no Hemorrio. O vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou que o Brasil vai poder ajudar a deter a agressão russa ao propor um plano para a paz na região. Em rede social, Andriy Melnik também reforçou que está se esforçando para revigorar uma parceria estratégica com o governo brasileiro. Hoje, o vice-chanceler se reuniu em Kiev com o assessor para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, Celso Amorim. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. 4h32. Flávio Botelho com a sua camisa caleidoscopiana chega para participar com a gente. Boa tarde para você, Flávio Botelho. Boa tarde, Eliel. Muito boa tarde também aos ouvintes. Bem, Eliel, a rodovia Dom Pedro I tem trânsito mais carregado no sentido Anhanguera na pista marginal, ali na Ceasa, e um pouco mais à frente no acesso para a região do Santa Mônica. Na pista expressa, o trânsito segue intenso, mas fluindo bem do trevo do Santa Mônica até a chegada a Anhanguera. No lado oposto, sentido Jacareí, intenso na chegada ao trevo de Barão Geraldo para o acesso ao Tapetão. No anel viário Magalhães Teixeira, no sentido Anhanguera, trânsito segue intenso ali do quilômetro 1 até o trevo de Valinhos, no quilômetro 8. No lado oposto, há uma maior movimentação, mas sem problemas, na saída da Bandeirantes. A Campinas Paulínia tem trânsito bom nos dois sentidos. A Montemor, por enquanto, também tem trânsito fluindo bem. Já a Santos Dumont, há uma maior movimentação na região do Jardim Itatinga, mas nada que prejudique o trânsito. No sistema Anhanguera Bandeirantes, trânsito bom nos dois sentidos das duas rodovias. Eliel, até amanhã. Até amanhã, Flávio, mas daqui a pouco você volta. Até amanhã para nós do Arena. Você volta já no ponto final com a Natayla Ramos aqui na CBN Campinas, tá certo? Com certeza, com muita informação do trânsito e das estradas. Até amanhã aí pro pessoal do Arena CBN. Com a Tayla Ramos aqui na CBN. No Dia das Mães, aproveite a oferta do Team Black Família com Disney Plus, Star Plus e desconto no Galaxy S23 5G Team. Imagine as possibilidades. Venha conhecer a nova Q5 com novo motor de 367 cavalos híbrido plug-in. E aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você. Bônus de R$25 mil, taxa zero em 24 meses, as 3 primeiras revisões grátis e supervalorização do seu seminovo. Mas venha logo, é por tempo limitado. Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um só lugar. Fale agora com nossa equipe pelo WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Presenteie sua mãe com o melhor self-service por quilo de Campinas. Almoço especial Dia das Mães, com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, bacalhau, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária, além de uma mesa de sobremesa variada com tortas doce, pudins, mousses e frutas. Ou peça delivery. Almoço especial do Dia das Mães é no Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. O Mário Gatinho está de portas abertas. O primeiro hospital público infantil de Campinas chegou, com novos leitos, centro cirúrgico, UTI e todo o cuidado de uma equipe que acolhe e leva a dignidade que os pais e as crianças merecem. A especialidade do Mário Gatinho é cuidar de crianças que precisam de atendimento médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Mário Gatinho está de portas abertas. Prefeitura de Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN.
4 horas e 36 minutos de volta com a Arena CBN. 36 minutos também no primeiro tempo para o jogo de Milan e Inter de Milão. E por enquanto tá 0-0, né? Tá 2-0 para Inter, né? 2-0 Inter. E vencendo bem, hein? Vencendo bem, a permanecer, tem todo o segundo tempo pela frente, mas aí o Milan vai precisar vencer por pelo menos 2 gols para ir para os pênaltis na próxima partida, né? Rapaz, nem se fosse o Milan do Kaká, do Ronaldinho Gaúcho, acho que conseguiria... Não, aquele Milan conseguiria. Aquele virou, né? Era do Gattuso também, né? Contra o Liverpool. Não, o Liverpool empatou, né? E foi campeão em 2005. Eu não lembro, Carlão, eu não tenho uma memória de elefante assim. Não. O corpo talvez, mas a memória fica um pouquinho mais distante. 4h37, vamos pro ouvinte, Carlão. Ou Carlão não, Eduardo Rodrigues. Boa tarde aí, meus amigos. E feliz aniversário, né, pro filhão do Heitor aí. Muitos anos de vida. Não, esse já foi, esse já mandou. É o outro, né? Ah, o outro filho. Tchau, tudo bem? Parabéns pra vocês. Obrigado. Em relação a esse escândalo aí, se com jogadores profissionais, bem remunerados, acontece isso, imagine com a arbitragem que é amadora. A arbitragem no Brasil é amadora, amigo. Isso aí tá muito pior do que a gente imagina. Um abraço aí, Daniel. Daniel tá nervoso, hein? Tá nervoso. Tô sendo sensacionalista demais, hein, Heitor? Depois da morte do Senna, futebol acabou, meu irmão. Agora o STJ dele vai... Gugu taxista. Mas o Gugu, eu não entendi aí não, aí. O que aconteceu aí, ô Carlão? Também não entendi nada. Agora deu bug aqui também. Ué, depois da morte, o que aconteceu, Chaibe? Explica aí. Não tenho ideia também, essa relação que ele fez. O Senna era corintiano. Mandar uma nova mensagem pra explicar. Ô, Gugu, eu não entendi não, velho. Gostei dessa relação. Brasil! Pior que é verdade, pai. Depois... Aleatório demais, velho. Aleatório demais. Depois que o Senna morreu, o futebol acabou. Manda mais um aí. A nomenclatura pra isso é golpista. Aí, ó. Porque isso é um golpe. Nesse momento, a nomenclatura golpista está correta. Boa. Então, pra gente que tava preocupado em saber se era apostador ou não, golpista, o ouvinte falou. E tá chovendo em Valinhos, hein? Chovendo forte em Valinhos. A gente ouviu aí o barulho da chuva, né? Caindo no carro do ouvinte. Tá chovendo forte em Valinhos. Tá chovendo aí, aqui Não, tá aqui chovendo. não. Tá chovendo em Valinhos. Mas a senhora tá em Valinhos, né? Então tá bom. Tá chovendo lá em Valinhos. Aqui não. O tempo tá meio fechado. Mas ainda não começou a chover, não. Manda mais aí. Fala, galera da CBN. Tudo bem, meu queridão? Bruno de Campinas falando. Fala, Brunão. Paz, que notícia triste, né? Qual? A gente utiliza desde sempre o futebol para uma alegria. Para todos, né? Para o Brasil. Não, eu utilizo para raiva mesmo. Receber uma notícia dessa com essas possíveis fraudes. Tá numa velocidade, o Bruno, hein? Enfim. Animado, é uma tristeza pro futebol brasileiro e uma vergonha pro nosso país, né? Pro ícone, né? Da nossa alegria, vamos dizer assim, do brasileiro. Obrigado. Agora ficou bom. Agora adiantou, ficou bom, Eduardo. Aí, ó. Vamos pro próximo ouvinte. Boa tarde, pessoal do Arena. Thiago aqui de Campinas. Boa tarde, Thiago. Queria dizer que é uma tragédia isso pro futebol brasileiro. É muito ruim mesmo. É um escândalo que a gente tá vendo a ponta do iceberg e muito pode se desenrolar ainda. Ô, Carlão, acho que os ouvintes estão certos, né, cara? É uma tragédia pro nosso futebol que tá acontecendo. Principalmente para nós que gostamos de futebol, que amamos o futebol. Não, eu só acompanho. Trabalhamos com o futebol isso sim. Aí é complicado. Realmente é muito triste você saber que, de uma certa maneira, nós fomos enganados, né? Em algum momento, em algum jogo, nós fomos enganados. A torcer para que haja realmente a limpeza do futebol brasileiro para que ele corra em paz. Você fica com essa sensação de que foi enganado, Carlão? Eu fico, cara. Eu fico. Porque, por exemplo, pega um torcedor, o Bauerman, o caso aí mais, né? Até pela projeção do Santos e tal. Pô, imagina um torcedor foi divulgado o vídeo dos jogadores do Juventude fazendo chamada de vídeo com o aliciador antes de um jogo, cara. O Juventude tava para cair ano passado. No vestiário, sabe? É nojento, sem dúvida alguma é nojento, porque
Imagina o torcedor lá sofrendo com o time dele, pagou o ingresso, está na expectativa, com a esperança de escapar do rebaixamento, e os caras armando o cartão amarelo. O cara começa a fazer conta, né, Carlão? O torcedor que chega na arquibancada, pô, se a gente conseguir um resultado bom hoje, ainda dá pra escapar, que não sei o quê. Os caras armando o esquema via vídeo no vestiário, sabe? É complicado. Ô, Heitor, você acha que vai ser suficiente isso tudo que tá acontecendo pra dar aquela chateação geral, aquela desempolgada geral do torcedor brasileiro em relação ao futebol? Eu acho que nesse primeiro momento, essa sensação de ser enganado, ela vai ser natural para o amante do futebol, porque de fato é uma falta de respeito com o torcedor e também com os companheiros de profissão, porque agora muitos estão sendo colocados em xeque pelo que fizeram essas pessoas que aceitaram essas ofertas. Só que eu acho que o que vai determinar se isso vai durar muito tempo, se de fato vai ser uma mancha pro amante do futebol, para essa relação que o brasileiro tem com o futebol, é o grau de punição que os envolvidos vão ter. Boa. Entendeu? Eu acho que se tiver uma punição severa que vá de encontro com essa sensação que está causando nos apaixonados pelo futebol e que mostre, de fato, o que foi feito não vai ser deixado passar batido. Eu acho que isso pode amenizar essa frustração, essa tristeza de momento. Agora, se as coisas virarem pizza, né, como a gente costuma falar, aí eu acho que o futebol pode perder um pouco do seu espaço, sim. Não, a gente começa a ter dúvida, a situação é tão grave, Fábio Scheib, que a gente começa a ter dúvida quando inicia uma partida. Será que nós não vamos ter nenhum lancezinho esquisito nessa partida? Ou se tiver, foi realmente ruindade ou foi aposta? A coisa é tão pesada que nós começamos a gerar essa dúvida, né? A criar e a nutrir, a alimentar essa dúvida por conta da desconfiança. O negócio que a gente tá vendo cada vez mais é além do que a gente imagina, né? Agora é um transtorno isso mesmo, todo mundo vai pensar exatamente isso, e que nem o Heitor falou também, imagine os companheiros de profissão, de time, esse cara que foi acusado, está sendo investigado, sei lá o que como a gente pode chamar isso, imagina, vai ser um cagueta da turma, né? Vai ser o cara que vai ser visto como o traidor, tudo mais, porque é um simples cartão, tudo mais que a gente estava falando, pode até definir uma partida, definir campeonatos também pelo Soma. E eu espero que o Brasil seja exemplo. Imagine se começar a desencadear também pela América do Sul isso, porque essa febre de bet é no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Esses campeonatos também aqui dos nossos países vizinhos, aqui do lado, tudo mais. Os Libertadores tem isso também, imagine, porque a gente está falando do campeonato brasileiro só. Imagine se outras competições também começarem a investigar isso e começar a ver que não é só por aqui e não é só nos nossos jogos regionais, né? Eu queria só dar uma dica para quem faz isso, para quem participou desses esquemas e tal. A cobrança um dia vem, gente. Se acontecer uma punição pesada, como o banimento do esporte, se acontecer dos jogadores serem banidos do esporte, é a maior prova de que nada vem de graça. Um dia a punição chega, seja para quem faz o aliciamento, que você usou uma palavra muito boa, Carlão, aliciador, né? Que é quem tenta levantar essas pessoas para participar desses golpes, até mesmo o cara que aceita. Nada é de graça, não existe dinheiro fácil. Ninguém paga café de graça. Não, e outra, né? A carreira desses profissionais, ela fica completamente comprometida, né? Eu vi até uma declaração do Lisca. Também vi. No UOL, né? Ele trabalhou com o Eduardo Bauerman no América Mineiro, disse, né? Se tratar de um cara que construiu uma família com filhos, que conhece a esposa dele e tal, ele estava incrédulo no que estava lendo, né? E a carreira do Bauerman fica comprometida, não só do Bauerman, a confirmar, né, todos esses envolvidos aí. Poxa, agora é triste assim, né? O cara luta tanto por um sonho, né? É difícil se tornar jogador de futebol, é difícil você jogar numa grande equipe, como um Santos Futebol Clube, por exemplo. O cara que joga no Santos hoje, tudo bem, a situação do clube não é boa, mas ele não ganha menos de 150 mil por mês. E aí agora não sei o que vai ser. A se confirmar toda essa situação, estes jogadores de clubes de Série A ficarão numa situação complicada para o prosseguimento da carreira.
4 horas e 45 minutos. Vamos ver o que os ouvintes estão mandando pra gente, o que a galera tá dizendo aqui no nosso WhatsApp. Isso aí. Boa tarde, pessoal. Isso aí é o seguinte: é um reflexo do que acontece na sociedade, na política, está acontecendo no futebol. O ouvinte já colocou o balaio dos políticos no meio aí, hein? Tem outro? Boa tarde, Arena CBN, Derivaldo Souza. Eu acompanho o primeiro áudio aí. Acho que o jogador tem que ser realmente banido, né? Porque, nossa, essa semana com essas reportagens, o futebol realmente ficou difícil, viu? Perfeito. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, amigo. Bom. Bom. Adriano aqui de Sumaré. E beleza? Cara, eu sei lá, viu? Esse negócio do futebol já tá tendo tanto escândalo um atrás do outro, e esse aí acho que é só mais um. Você acha? Agora, parando pra pensar um pouco, me lembrei aqui até de um pênalti no meu timão lá no Peixe. Não, calma. Márcio Santos. Não, vamos devagar. Do nada pegou a bola com a mão dentro da área. Não, vamos devagar, não. Calma, aí não. Calma. Para. Também, vamos devagar, calma, gente. Mas vai o outro. Fala, meus amigos do Arena CBN, Alex aqui de Mojimirim. Ô, Alex, tudo bem, meu cara? Que assunto delicado esse, né? É muito, Alex, estamos tristes. A gente vê por aí taxação de tanta coisa. Tinha. Por que não começar a cobrar uma taxa alta para cada aposta? Aí sim, de repente, começa a coibir esse tipo de atitude. Um abraço, até mais. Mas eu acho legal essa ideia de taxar a aposta. Acho legal, hein? Muita gente não ia conseguir mais fazer as apostinhas, né? Próximo. CBN, aqui é o Antônio Wilson aqui do Nova Europa. Ô, Antônio. Galera, isso é muito antigo. Você acha? Isso é do tempo que lamparina dava choque. Mas não, aí não. Como? Pelo amor de Deus, lamparina dá choque? Na onde isso? Já tomou choque de lamparina, Heitor? Nunca tomei choque de lamparina, não. Não, aí não. Já tomou, Carlão? Não. Eu nem consegui acender uma lamparina na vida, mas vamos pro próximo aí. Boa tarde, Arena, aí o melhor programa de esportes, hein? Que isso, hein, velho? Quando a gente fala de aposta, bem lembrado, porque o problema é sério mesmo. É muito sério. Muito fala de aposta, lembra lá de Argentina e Peru? Não, calma. Nossa. Calma. Pelo amor de Deus, Argentina e Peru foi outra coisa. Pior que aposta ainda, né? Não teve nem aposta, né? Tá louco. Argentina e Peru, desculpa aí, tá demais hoje. Argentina e Peru foi falcatrua. Tá louco. Ô, Léo, tem um pessoal que tira sarro aqui, engraçado. Ó. O cara falou assim, ó. Escândalo de manipulação de resultados de 2022 mostrou que nenhum atleta do Vasco estava envolvido, ou seja, o time jogava mal de graça mesmo. Os caras não perdoam, velho. O cara mandou aqui, ó. Descobrir uma traição do seu cônjuge é pior do que saber que teve golpe no futebol? Não, pelo amor de Deus, né, gente? Nem se comparem as duas coisas. Que isso? Para com isso aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Exatamente, coisa. é claro. Imagina se eu descobrir que tem uma história dessa no meu Santos e eu tô triste até agora, pô. Isso que eu ia falar. Você pega um cara fanático e faz essa comparação. Tô chateado até agora por causa do Santos. Outra coisa nós já estamos acostumados. Então, né? Vai pra mais um aí, por favor. Tem, depois eu ponho. Vamos abrir o sarcófago antes da hora, porque na volta do intervalo depois, a gente vai pra Grêmio e Palmeiras, Cruzeiro e quem mesmo, Heitor, que você queria ver aí? Cruzeiro e Fluminense, Cruzeirense. Golden State, Lakers. Isso, né? Lakers você já falou, que vai dar Golden State hoje. Você tá torcedor esperançoso. Santos e Bahia. Vamos abrir o sarcófago. Eu vou ser gente boa com vocês hoje. Vamos lá. Dia 10 de maio, de interrogação. Em homenagem ao moço que hoje está acamado. Campeonato Paulista. São Bento de Sorocaba e Guarani. Jogo na casa do São Bento. Walter Ribeiro. No Walter Ribeiro. O São Bento tinha o Fernando. E o Guarani
tinha o Wagner. Nossa. Em que ano foi isso, Fábio Scheibe? Wagner, falou? É. Wagner 2003. Fernando, será que é o Fernando que eu tô pensando? Fernando, São Bento. São Bento é rival do Ituano, conheço bastante São Bento. Deixa eu pensar. Não sei do meus gatos. 2004? É. 2004. Deu uma embolada ali. Eu também não. 2004. Eu falei brincando, mas o Eliel me deu uma dica boa. Você vai em 2004, então? Somebody Love, hein? Vou em 2004. Carlão de Freitas. Cara, e dica ruim, as escalações, os nomes, né? Porque o Wagner, tivemos vários aí no Guarani em diferentes temporadas. E Fernando no São Bento, vou dar um chutaço aí, cara. Eu acho que eu vou pra Wagner. Wagner jogou em 2003 no Guarani, mas... eu vou pra 83. 1980. E o cara falando de 2003, 2004, aí 1983. Heitor Esmeriz. Teve esse atacante, né, Wagner, que passou pelo Guarani no início dos anos 2000. E teve um outro Wagner que já caiu no sarcófago, foi um volante que passou pelo Guarani na década de 70. Esse Wagner também já foi dica do clube em outro jogo do Guarani na década de 70. Mas então, em 1972. 1972 é o voto de Heitor Esmeriz. Olha, a diferença dos 3 votos, hein? Mas no ano de 1972 o jogo era no Walter Ribeiro? Ou no Humberto? Ou no Humberto Reale? Foi uma... Vou dar uma chance para mudarem aqui. Essa dica já mexeu um pouco. Tenho 2 ouvintes. Um mandou em 1998 e o outro mandou em 2018. Alguém vai querer acompanhar os ouvintes? 98 o São Bento não tava na ativa contra o Guarani. Não. 2018 eu vou manter, talvez. 72. 72? 2004 pode dar pra mim aí o prêmio aí, pô. Não, o São Bento também não tava em 2004. O São Bento ele retorna mais pra cá. Alô, Antônio Lupe! Aprenda como que faz. Põe a música da vitória pra mim, por favor. 100% de aproveitamento. Um sarcófago, uma vitória. O operacional, hein? O operacional do esquema, hein? Pelo amor de Deus, Antônio Lupi. São Bento e Guarani, jogo que aconteceu no Campeonato Paulista de 1970. Quase que o Heitor vai. O São Bento de Wilson Francisco Alves contra o Guarani de Armando Renganeschi. O São Bento de Alberto Aranha, Ercílio Gibe e Fernando. Roberto e Vazaninho, Batista, Adilson, Patito e Marco Antônio. O técnico era o Wilson Francisco Alves. O Guarani de Pérez, Cido, Cidinho e Guaci, além do Ferrari, Hélio e o Milton. E aí tinha aquele quarteto que o Carlão tem saudade. O Wagner, o Ladeira, o Vanderlei e o Caravete. O Ladeira que depois que saiu o Bugre foi... Isso aí, ladeira abaixo. Então nós temos esse grande time do Guarani. E adivinhem só quem venceu? O São Bento de Sorocaba. E foi para a decisão do Campeonato Paulistinha. Olha aí. Depois de passar pelo Guarani por 1-0 para 3.077 pagantes. O árbitro era José Olímpio Clemente de Oliveira. O gol foi marcado aos 4 do segundo tempo por Marco Antônio. O jogo foi no Humberto Reale. Eu enganei vocês. Humberto Reale. Tá pensando o quê? Então não valeu. Pode fechar o sarcófago e vamos pro intervalo. A gente volta já. Arena CBN. A arte de ser mãe tem segredo. Toque especial de quem gera amor. E dá à luz um pedacinho de felicidade. Basta esperar, que tudo evolui no tempo certo. Dizem por aí que a lágrima é parte do sorriso. E é ele mesmo que dá o laço nesse presente cheio de histórias de família. Que a sua arte de ser mãe seja desenhada com todo o coração. Feliz Dia das Mães. Uma homenagem CBN Campinas.
A Artimanhas Empreendimentos Culturais possui mais de 40 espetáculos de teatro em repertório e é referência em teatro infantil no estado de São Paulo. Diversos shoppings, teatros, clubes, resorts e eventos corporativos contam com as soluções teatrais de alta qualidade da Artimanhas, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores ao longo dos anos. As informações sobre a companhia e atrações estão no site da Artimanhas, amanhas.com.br, e no Instagram, @amanhas.com.br. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. Empresário, estamos próximos de um dos maiores eventos de varejo e empreendedorismo do país. A 11ª edição do Retail Conference acontece no dia 23 de maio no Expo Dom Pedro. Desbloqueie o potencial da sua empresa e explore os ecossistemas do varejo junto com a SIC. Se você busca por atualizações, novos conhecimentos e oportunidade de networking, não perca essa chance. Garanta sua vaga antes da virada do lote. Acesse www.retailconference.com.br ou fale diretamente com a Associação Comercial de Campinas. CBN Campinas apresenta lançamento dos livros de Milton Jung e Cássia Godoy. Os âncoras do Jornal da CBN estarão em Campinas no dia 11 para uma noite especial de autógrafos. Eles lançam os livros Escute, Expresse e Fale, Domine a Comunicação e Seja um Líder Poderoso e Sou Mulher, Sou Líder, um guia para se comunicar com sucesso. Dia 11 de maio, quinta-feira, às 7 horas da noite, na Livraria da Vila do Shopping Iguatemi, Campinas. Compareça e prestigie. Apoio Livraria da Vila. Realização CBN Campinas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. 4 horas e 58 minutos. Obrigado, viu, galera? Todo mundo que participou, tem muita mensagem, muito áudio aqui. Realmente, todo mundo mandando mensagem, participando e colocando a opinião em relação a essa situação que está acontecendo aí das apostas que o Ministério Público está apurando, enfim. Alô, Heleno Alves, que chega com a gente no YouTube. Heleno, bom saber que você está com a gente aqui, curtindo o Arena, ainda descobrindo o programa, né, Heleno? É um formatão diferente, mas com o tempo você vai ver que a gente tem apenas boas intenções no coração, tá bom? Mas fica com a gente, vamos juntos, tá? Obrigado por você continuar participando com a gente, e aí você vai aprendendo a gostar do Arena também. Ô, Heitor Esmeriz, por que o jogo do Cruzeiro, na sua visão, contra o Fluminense é o jogo do dia? O Cruzeiro está numa campanha surpreendente, ao meu ver, até agora, né? Com 9 pontos, 3 vitórias em 4 jogos, né? Um time que voltou da Série B para a Série A, ainda em um processo de reestruturação fora de campo, começa muito bem. E o Fluminense, que é a grande sensação do futebol brasileiro nesse momento. Então, eu acho que para a gente ver... em relação ao Cruzeiro, é um bom teste, e o Fluminense é sempre gostoso de se ver, então acho que essa junção de fatores faz desse jogo a grande partida da noite. Mas a partida Palmeiras e Grêmio é outro jogão, hein, Carlão? Boa, só que infelizmente o Suárez não vem. Não vem? Não vem. Ih, sentiu? Não sei se o Renato tá poupando o uruguaio, mas seria uma grande atração, mas também é um jogo de muita tradição, também final de Copa do Brasil, decisão, jogos decisivos em Copa Libertadores e uma rivalidade ferrenha na década de 90 entre Felipão e Luxemburgo. Jogo bom. Ah, tá. Não hoje. Não, hoje não. Então hoje, hoje o Filipão é assistente do Paulo Turra e o Luxa é o treinador do Corinthians. Você me assusta assim. Ô, Chaibe, qual é o jogo do dia pra você, hein? Daqui a pouco, como você me ordenou, estarei indo para o Allianz Parque para cobrir o jogo, não é? Tem trabalho hoje ao vivo, Esse trabalho especial? Eu ordenei? Ué. Eu não tava sabendo, não, hein? Foi o Pio, então. Agora é reconhecimento facial lá, hein? E você não vai me levar, não, Chaibe? Ué,
É, só você vir pra São Paulo, estou em São Paulo hoje. Ah, então vamos nós dois juntinhos, chugadinhos aí pra esse jogo. Vamos lá. Vamos levar o Carlão de Freitas pra ele parar de ficar falando mal da gente também. Tô precisando. É isso aí. Heitor Esmeriz, quem vence, Santos ou Bahia? Empate. Quem vence, Carlão? Vou de empate também. Quem vence, Chaibe? Bahia. Bragantino ou América de Minas, Heitor? Bragantino. Bragantino. Palmeiras e Grêmio, Carlão. Palmeiras. Chaibe. Palmeiras. Um pra cada um. Cuiabá e Atlético Mineiro. Atlético. Heitor, você. Galo. Flamengo e Não, Goiás. um pra cada um. Flamengo. Inter e Atlético Paranaense, Chaibe. Empate. Faltou você dizer, Heitor, Palmeiras e Grêmio. Palmeiras. Golden State ou Lakers hoje, Carlão? Golden. Chaibe. Lakers. Boa, Chaibe. Heitor. Ai, vai, meu Golden State. Ah, vai. Ele não vai, não. Ele não vai, não. Igual a mulherzinha falando lá. Ó, o comando técnico de hoje foi do Heitor Esmeriz, do Eduardo Rodrigues e do Daniel França. Ô, Carlão, obrigado. Até amanhã. Valeu, Léo. Recuperação, hein? Se sair de novo, não tiver nenhum problema. Vai ter que ser igual o certo treinador. Chegou no DM de um clube e falou: vamos. Bora, gente. Tchau, Chaibe. Tchau. Tchau, Heitor. Abraço. Até mais.